Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bendito Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Como precisamos de Ti, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Porque, ó Deus querido, se o Senhor não tocar em nosso coração, não abrir o nosso coração para Te ouvir, Senhor meu Deus, sairemos daqui secos, sem vida, sem mudança. Mas se o Senhor falar, se o Teu Espírito iluminar o nosso entendimento e encontrar no nosso coração um coração realmente, Senhor meu Deus, aberto para Ti, sem barreiras, ó Senhor meu Deus, grandes coisas o Senhor fará. E nós oramos assim, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido agora através da pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das virtudes mais importantes da vida cristã, sem dúvida alguma, e mais louvadas na Bíblia pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é a humildade. Logo no início do Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, Jesus vai dizer que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem é o humilde? O humilde é aquele que, ao ser confrontado por Deus, através da sua palavra, toma consciência de quem ele é: pecador, miserável, indigno de estar na presença de Deus. E ele se arrepende dos seus pecados porque reconhece que está longe do padrão de Deus, da vontade de Deus. E ele clama desesperado pela misericórdia de Deus, reconhecendo que só Deus é capaz de acolhê-lo e transformar a sua vida. Nessa parábola que Jesus nos conta, ele ensina sobre esta realidade da humildade. O cenário apresentado por Jesus na parábola é o templo de Jerusalém, o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus. O alvo da parábola, segundo Jesus, que está no versículo 9, era aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Esse é o alvo, os orgulhosos. Esse é o alvo de Jesus, atingir o coração dos orgulhosos, os que confiavam em sua própria justiça e por causa disso desprezavam os outros. E há 2 personagens na parábola, 2 homens que representam 2 extremos. Um fariseu, alguém muito religioso, muito dedicado à vida no templo. E por outro lado, um publicano, visto como alguém não confiável, símbolo de um pecador, que os fariseus não queriam relacionamento, porque acha um fariseu ter relacionamento
com um homem como esse, um homem tão pecador como esse. Mas é interessante como Jesus ele desenvolve a parábola e ele nos apresenta. Jesus ele vai revelar para nós aqui que a falta de humildade pode contaminar e deturpar até as coisas mais nobres e mais sagradas pelo nosso orgulho. Vou repetir isso. A falta de humildade pode contaminar e deturpar até mesmo as coisas mais nobres e mais sagradas. Aqueles homens foram para o templo, lugar sagrado, e eles foram para orar a Deus. Que coisa mais sagrada, mais nobre do que isso? Mas interessante, meus amados irmãos, nós podemos aprender nessa parábola com o Senhor Jesus Cristo quanto orgulho pode estar escondido atrás de atitudes piedosas e religiosas. Quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma novela. Lá de trás, As Pupilas do Senhor Reitor. Olha, né? Inclusive é um livro muito importante da literatura brasileira. E nesse livro conta-se ali a história de várias pessoas na história, mas existem 3 beatas no livro e também na novela. E essas 3 beatas, elas não saem da igreja, elas se vestem sempre de preto, com aquela roupa fechada até aqui, lá nos pés e tudo, sempre muito religiosas, sempre andando juntinhas as 3, com um terço na mão, elas sempre se apresentam assim. Mas é interessante que a novela mostra o seguinte, exatamente isso que eu estou falando aos irmãos, que aquelas beatas, através de atitudes piedosas, religiosas, elas escondiam seus ciúmes, suas invejas, atrás daquelas vestimentas e dos juízos religiosos que elas tributavam, né? Ou denunciavam as outras pessoas. O padre não gostava delas, né? Porque elas só davam problema. Elas davam problema para a igreja, elas davam problema para o padre administrar depois no meio da sociedade onde elas viviam. Elas sempre estavam dando problema, porque elas eram muito santas, muito piedosas, né? Muito santas e piedosas. É isso, irmãos. Jesus, ele revela que há muita hipocrisia, muita maldade escondida debaixo ou atrás de atitudes aparentemente piedosas. Como nós podemos utilizar de coisas piedosas como a oração para mandar recado. Podemos nos esconder através de alguma situação religiosa, piedosa, para revelar a nossa falta de humildade, o nosso orgulho. E Jesus ele revela que a falta de humildade leva a pessoa a se julgar superior e melhor do que os outros. Superior e melhor. Olha o que o fariseu dizia: não sou como os outros homens, nem mesmo como esse publicano. Eu sou bom. Eu cumpro os meus deveres religiosos direitinho. Jesus não está condenando esse homem por cumprir os deveres religiosos, mas é como ele usava os deveres religiosos para se sentir superior aos outros e julgar os outros. Jesus diz que a sua postura física, versículo 11, diz que ele em pé. Não é o problema também de quem ora em pé ou sentado, mas nesse caso aqui Jesus está denunciando. Por quê? Porque Jesus traz à tona algo que ele já havia reprovado anteriormente. No ensino do Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando no capítulo 6 sobre a oração, ele diz: não sejais como os hipócritas, que ficam em pé no canto das praças,
para orar com o objetivo de serem vistos pelos homens. Esse é o problema. Não é o ficar em pé, mas é o objetivo porque ficavam em pé, para serem vistos pelos homens. Às vezes nós corremos o risco de, querendo achar palavras bonitas para impressionar as pessoas, entrarmos nessa lista aqui de hipócritas. Porque a questão não é se nós estamos usando palavras bonitas, palavras corretas, palavras bem colocadas, mas o que Jesus está vendo é o nosso coração. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque, meus amados irmãos, nossas posturas podem revelar muito sobre nós. Não só a nossa postura física, mas posturas que nós temos através de nossas palavras, de atitudes que nós tomamos, podem revelar muitas coisas sobre o nosso coração em relação a Deus. E o problema não é o que as pessoas pensam de nós, mas o que Deus vê dentro de nós. Esse é o problema. Quando eu estou orando, quando eu estou ensinando, quando eu estou cantando, quando eu estou praticando a minha fé, o que Deus vê em mim? O que Deus vê em mim quando Ele olha para dentro do meu coração? O interessante é que o publicano, ele estava na dele. Ele estava lá, no cantinho dele, e você percebe que era o fariseu que estava incomodado com o publicano, não o publicano com o fariseu. Olha que coisa! A presença do publicano ali no templo despertou no fariseu, como dizia o Roberto Jefferson, quando denunciou o José Dirceu, dizendo que o José Dirceu despertava nele os seus instintos mais primitivos. Nunca esqueço dessa palavra dele numa entrevista no Jô Soares. Mas é isso. A presença do publicano ali no templo para orar a Deus despertou no fariseu os seus instintos mais primitivos. Quem é esse homem? Quem ele pensa que é para estar aqui? Eu vou mostrar para ele o que é ser um religioso, o que é ser um homem bom, um homem honesto, um homem isso e um homem aquilo. E começou a usar oração com esse objetivo. Que coisa, irmãos. É por isso que ele julgou o publicano. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7:2, ensino de Jesus no Sermão do Monte: da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. O problema, irmãos, não é o juízo dos homens. Não. Nós julgamos errado demais. Nós às vezes chamamos de certo o que é errado e de errado o que é certo. O profeta Isaías já falava sobre isso. Nós chamamos às vezes luz de trevas e trevas de luz. O problema não é o juízo dos homens sobre nós, mas é o juízo de Deus. Esse sim. Por isso, Tiago escreve na sua carta, no capítulo 2, verso 13: será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Será exercido por quem? Por Deus. Juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Então Jesus revela que a falta de humildade, ela será condenada por Deus. A falta de humildade será condenada por Deus. O interessante é que, apesar do fariseu orar de si para si mesmo, como diz a Revista e Atualizada, a versão Revista e Atualizada, porque a nossa aqui diz que ele orava no íntimo. E na Revista Atualizada diz que ele orava de si para si mesmo. Ou seja, ele não orava para Deus. Ele não estava falando com Deus, ele estava falando, é como se ele estivesse falando diante do espelho. Você é bom, hein? Você é crente mesmo, hein? Não tem um crente melhor que você nessa igreja. Você é o cara. É como se ele estivesse falando alguma coisa assim no espelho, olhando para si mesmo. Porque ele não estava falando com Deus. Mas apesar dele fazer isso,
Jesus vai mostrar que Deus ouviu a sua oração. E viu a sua atitude. E condenou. Esse é o problema. E condenou. Daí no versículo de número 14, vai dizer assim: eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. O publicano recebeu perdão, mas não o fariseu que se achava acima da média. Queridos, o orgulho, ele não promove a glória de Deus. Não promove. E nos afasta de Deus. E nos afasta das pessoas. Por tudo isso, Jesus ele vai exaltar aqui a atitude, a postura, o comportamento do publicano, que não era um homem religioso, que não estava acostumado com o lugar religioso, com toda aquela questão do sagrado. Jesus vai dizer: é esse homem, é esse homem. É isso que eu quero de vocês que são meus discípulos. A postura como desse homem. E por quê? Porque a postura do publicano revelava a consciência que ele tinha de quem era Deus. E de quem ele era diante de Deus. Essa é a questão. Versículo 13, por favor, olhe comigo esse destaque de Jesus. Mas o publicano ficou à distância. Por que ele ficou à distância? Porque esse homem, meus amados irmãos, ele entendia que havia de fato, por ser um pecador e Deus tão santo, que não havia nada, absolutamente nada na vida dele que pudesse aproximá-lo de Deus. Ele de fato estava distante de Deus, distante do padrão de Deus, distante da lei de Deus, distante da vontade de Deus, distante da santidade de Deus. Por ser um pecador como ele não era digno de estar na presença desse Deus. Não era digno. Que diferença dele e do fariseu, não é? Outra questão, esse homem ele estava ali pela certeza do quanto precisava da misericórdia de Deus. Olha ainda o que ele diz. Versículo 13, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa era a postura desse homem. Ele não foi ali para julgar os outros, para reparar nos outros, para ver como as pessoas faziam. Ele não foi para se comparar com ninguém. Não foi ali no templo para se sentir bem. Ele não foi ali para mostrar alguma coisa para alguém. Mas ele foi ali por causa de Deus. E pedir a misericórdia de Deus. Porque ele entendia que ele não era digno de nenhuma das bênçãos de Deus. E ele implora a Deus a sua misericórdia. Quem sabe Deus olhe para mim e tenha misericórdia de mim. Ele não tinha absolutamente nada em que se apegar ou se justificar. Ele estava de mãos vazias diante de Deus. Por que, Senhor? O Senhor não me ouve? Olha, Senhor, tanto que eu tenho feito pela tua obra. Estou sempre na igreja. Olha, Senhor, quanto eu trabalho pela tua causa, pelo teu reino. Me dedico, me desdobro, me esforço, levanto cedo, de manhã, de domingo pela manhã, vou para a igreja, ajudo aqui, faço lá. E a gente começa a pegar as nossas atitudes de adoração e querer barganhar com Deus, trocar com Deus. O Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me abençoar, porque está aqui. Queridos, essa é a atitude do fariseu, não do publicano. Mas às vezes a gente vai para a presença de Deus e acha que Deus é injusto conosco. O Senhor é injusto comigo. Olha quanta gente abençoada e eu aqui. Que diferença o filho pródigo, lembra?
Filho pródigo, quando compreendeu quem era o seu pai, a bondade do seu pai, ele falou assim: quanta gente lá na casa do meu pai, os menores empregados, os que não merecem, menor lá, que nem devia ser lembrado, meu pai se lembra deles e dá o melhor para eles, enquanto eu estou aqui, ó, comendo de comida de porco, lavagem dos porcos. Eu vou voltar para o meu pai. E como é que ele voltou para o pai? Eu não sou digno. Ah, mas eu já estou há tempo na igreja, pastor, eu passei a ser digno. Faz anos que eu estou na igreja. Eu comprei a minha dignidade. Eu comprei o meu direito diante de Deus. E Deus, eu não vou falar assim porque eu sou presbiteriano, afinal de contas, eu não determino. Mas eu tenho a minha dignidade, eu tenho o meu direito de ser ouvido por Deus e Deus tem que me atender. É assim que o fariseu foi até o templo para orar. Mas não o publicano. Ele não se achava digno nem de olhar para o céu, como se estivesse assim: eu vou pedir, mas o que eu mereço? O que eu mereço é o peso da mão de Deus. O que eu mereço? Eu não mereço as bênçãos de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. O que eu mereço é o peso da mão dele. Essa é a atitude que Jesus espera de nós. Sim, irmãos. A humildade nasce da compreensão correta de nossa posição em relação a Deus. Quem Ele é, quem nós somos. E quando nós entendemos, não porque nós chegamos a essa conclusão, mas pela misericórdia de Deus, Deus se revela a nós. E nós passamos a compreender um pouquinho, uma centelhazinha da grandeza desse Deus majestoso. E o que Ele fez por nós através do Seu Filho, toda a nossa visão de superioridade, todas as nossas justificativas, toda a nossa justiça própria, cai tudo por terra. Cai tudo por terra. Mas é o encontro pessoal com Jesus Cristo que faz com que nós entendamos que nós não somos nada diante de Deus. Porque se Cristo não tivesse dado a sua vida por nós, nós ainda estaríamos debaixo do pecado, ainda seríamos escravos do diabo, ainda estaríamos mortos espiritualmente, nós não estaríamos aqui, nós não conheceríamos a Deus, nós estaríamos indo para o inferno, e era isso que nós merecíamos. Nada mais do que isso. Isso é o que nós merecemos. Mas enquanto eu não tiver um encontro pessoal com Jesus e entender de fato o que Jesus fez por mim, por mais religioso que eu seja, por mais que eu faça coisas para Deus, como aquele homem fariseu, eu posso estar quase salvo, mas irremediavelmente perdido. Quase salvo, mas irremediavelmente perdido, achando que estou salvo. Porque nada mudou de fato na minha visão de quem eu sou e de quem Deus é. Quando eu estou diante de Deus, meus amados irmãos, Deus ofusca a minha vista. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, que nós começamos o culto lendo esse texto maravilhoso, diz a palavra do Senhor que Pedro ficou tão extasiado com aquela visão, que ele não viu mais nada a não ser ali Jesus, Moisés e Elias, os três conversando. Mas ele não entendia direito ainda o que estava acontecendo. Mas de repente veio a voz do céu: esse é o meu filho, esse aí, ó, o do meio. Não Elias, não Moisés, esse do meio é o meu filho amado, Jesus. Não você, Pedro, não você, Tiago, não você, João, esse do meio, esse é o meu filho amado. Vocês devem ouvi-lo.
E de repente a voz foi embora, Moisés e Elias sumiram, só ficou Jesus. Meus amados irmãos, tem que haver um momento na nossa vida em que a gente não vê mais ninguém a não ser Jesus. Só fica Ele. E a gente passa a olhar firmemente para Ele. Não para mim, não para os outros, mas a questão é entre eu e Jesus. E eu paro de me comparar com os outros. Eu não vou mais medir a minha espiritualidade pela espiritualidade ou falta dela dos outros. Eu não vou mais criticar os outros. Eu vou avaliar a minha própria vida diante de Deus. E quando eu faço isso, não sobra nada. E daí eu falo, como eu preciso de Jesus. Como eu preciso de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, em cima no céu, nem abaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. Só Ele, meus amados irmãos. E nós precisamos nos humilhar diante dEle, na esperança de que Ele nos ouça. Que Ele nos ouça. Porque se Ele não ouvir, meus amados irmãos, com toda a nossa religiosidade, nós vamos pegar a nossa mala com todas as nossas obras que nós achamos que são boas, com todo o nosso conhecimento teológico, ou o pouco conhecimento que nós temos, com tudo que nós achamos que nós temos o direito de levando, a hora que chegar na porta de entrada do céu, a gente falar que está aqui, Senhor, a minha mala. Trouxe tudo aqui, ó. Minhas obras que me tornam digno de entrar na tua presença. Você lembra de uma parábola que Jesus conta? Que foram muitas pessoas convidadas para uma festa. E a todas elas foi enviada uma roupa adequada para que participassem da festa. E a festa começou. E todos ali estavam vestidos com as vestes adequadas para participarem da festa. Mas de repente o dono da festa, ele olhou, ele estava olhando e lá no meio ele viu uma das pessoas que estava sem a roupa adequada que ele enviou para a festa. E ele manda então seus servos que retirem aquela pessoa que está lá, com as vestes que não eram adequadas para a festa, e que lancem fora de lá. O que Jesus quer dizer com isso? Que se eu não estiver vestido com a justiça de Cristo, eu não sou digno de participar das bodas do Cordeiro. Não sou digno. Eu não vou para as bodas do Cordeiro com as roupas que eu escolho. Por melhores que elas sejam aos meus próprios olhos, eu não sou digno. Porque as vestes daqueles que participam dessa festa foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. São as vestes da justiça de Cristo. Você já se vestiu dessas vestes? Cristo já revestiu você destas vestes que podem tornar você digno. Por causa do que Ele fez, não do que eu fiz, do que você faz, mas do que Ele fez por nós. Quero concluir a mensagem desta noite, irmãos amados, fazendo algumas perguntas. A primeira delas, será que eu me acho melhor do que alguém? Será que eu me acho melhor do que alguém? Mais crente, né? Que eu me comparo às outras pessoas, porque eu não faço tanta coisa ruim, igual Chico Picadinho, que vai sair da cadeia, né? Eu não faço coisa ruim assim. Então eu sou digno, eu sou bonzinho. Será que nós temos tentado nos justificar através do nosso orgulho, julgando as outras pessoas? A falta de humildade, meus amados irmãos, faz com que nós julguemos as outras pessoas. Mas não só isso. A falta de humildade faz com que a gente fale demais, quando nós deveríamos ouvir mais e falar menos.
A falta de humildade faz com que eu julgue que todos estão errados, menos eu. Eu sempre estou certo. Quem está errado é o outro. A falta de humildade faz com que eu tente me impor sobre os outros. Sempre a minha palavra tem que ser a última e tem que prevalecer, doa quem doer. Minha palavra. A falta de humildade me afasta das pessoas, mesmo que elas estejam junto a mim. Que elas me respeitam por medo. Não porque elas de fato me respeitam. Medo de que de repente eu fale alguma coisa e as humilhe na frente dos outros. Esse é o problema. A falta de humildade me afasta de Deus. Será que eu tenho sido humilde? Eu não sei. Mas nós somos concitados pela palavra do Senhor a olhar para Jesus agora, porque Ele é o único que de fato é humilde. Ele é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Eu não sou. Eu não sei o que você pensa de si mesmo. Mas como é importante, isso eu sei, que nós reconheçamos a nossa falta de humildade e nós peçamos perdão a Deus, dizendo como aquele publicano, mas de todo o coração: tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, me perdoa, me perdoa. Vamos ter um momento de oração diante daquele que é todo humilde, todo cheio de graça e de misericórdia, e que atendeu naquele dia a oração daquele publicano, que o justificou e que o perdoou. Ele também pode fazer isso com cada um de nós, pois todos somos pecadores e carentes da glória de Deus. Mas se você buscar a Cristo, invocar o seu nome, se humilhar diante dele, reconhecendo os seus pecados, pedir perdão, você pode encontrar a face graciosa e amorosa de Deus. Ore silenciosamente. Enquanto estamos orando, o coral estará louvando o nome do Senhor.